Olá, amigos! Vamos a mais uma meditação da Palavra de Deus e hoje estaremos assim refletindo no livro da carta do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Coríntios, capítulo 9, o versículo 24 ao 27. Mas antes, gostaria de pedir você aí para fazer parte aí deste canal. Se você não for um inscrito, se inscreva. Ative também o sininho e assim você não perderá nenhuma novidade postada nesta plataforma. Não esqueça também de deixar aí o seu like, assim o YouTube estará reconhecendo o trabalho e divulgando para mais pessoas. E você também contribuirá fazendo com que mais pessoas sejam abençoadas. Muito bem, vamos para a palavra então. 1 Coríntios 9, 24 a 27 diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que eu mesmo, para que pregando aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amigos, esse texto é um texto belíssimo que fala, na verdade, quando Paulo escreveu isso aqui, ele estava bem presente ali, vivenciando, né? Ele pôde realmente vivenciar alguns momentos dos esportes olímpicos que estavam acontecendo na Grécia. Os gregos foram quem criaram realmente as Olimpíadas e ali tinha realmente diversas modalidades esportivas e ele, como um grande pregador de Cristo, um grande missionário, ele pôde fazer essa analogia, essa comparação, vendo realmente os atletas que participavam de diversas modalidades esportivas e quanto eles passavam por disciplinas duríssimas, e quanto eles se dedicavam, quanto eles realmente se doavam para vencer aquela Olimpíada, para ganhar realmente um prêmio. Um prêmio, na verdade, que não era um prêmio dos quais os servos de Deus lutam hoje para ganhar, né? Porque nós corremos atrás de uma coroa incorruptível. Na verdade, eles estavam lutando atrás de um prêmio, de uma coroa corruptível, ou seja, a diferença de uma coroa corruptível para uma coroa incorruptível é porque o prêmio dado pelas mãos humanas, essa perece, essa se destrói, ela se corrompe. Mas o prêmio pelos quais nós estamos correndo nessa caminhada em luta às mansões celestiais é um prêmio dado por Deus, que é uma coroa incorruptível em glória. Na verdade, a gente percebe aqui nas entrelinhas que o apóstolo Paulo escreve, então ele já começa dizendo: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Ele está querendo dizer o seguinte: todos os atletas que participavam dessas Olimpíadas, a gente sabe que só existe um vencedor. Mas nesta corrida com Cristo, nesta corrida pelas quais todos correm para chegar a um lugar reservado por Deus, todos correm. E aqueles que vencerem, todos hão de receber uma coroa incorruptível em glória. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, ou seja, ele está dizendo da disciplina, realmente daqueles esforços que eles se faziam. E muitas vezes nós, nesta caminhada como cristãos, muitas vezes nós não nos esforçamos muito. Ele estava falando para a igreja de Coríntios: olha, nós temos que nos dedicar à carreira cristã como fazem um atleta, como fazem os atletas. Eles se dedicam, eles se dominam, tem um rigor entre eles. Eles não, aqueles atletas que vão participar de Olimpíadas, eles não eles têm uma disciplina tão dura que eles não bebem vinho, eles não comem qualquer tipo de comida que possa fazer mal ao seu corpo, para que eles possam estar bem, né, nessas competições. Nós, como servos de Deus, também devemos ser assim. E me lembro bem essas passagens quando os jovens que foram requisitados ali para trabalhar na corte de Nabucodonosor, foram dados a eles certos tipos de comidas que também não era agradável ao seu corpo, que poderia fazer mal para a vida espiritual e também para a vida física deles. Então ele abriu mão das iguarias do rei, do vinho do rei, para comer apenas comidas, né, legumes, que foram pedidos um prazo ali, né, de 30 dias, e eles realmente sobressaíram mais do que aqueles outros que se envolveram com aquele tipo de comida que comeram. Então a gente percebe aqui que os cristãos, eles devem também passar por essa disciplina
né, de estarmos sempre envolvidos na obra do Senhor, se dedicando, se esforçando, ainda que venham realmente as dificuldades e as lutas. A gente pode cair, mas Deus nos levanta. Um atleta assim, ele imagina um jogador de futebol ali correndo, né, lutando, vencendo, levando, né, às vezes trombadas, cai no chão, mas ele não fica prostrado. Ele se levanta e segue avante. Paulo quis mostrar isso para a igreja de Coríntios e serve para nós outros hoje. Muitas vezes nesta carreira nós enfrentamos dificuldades, passamos por desertos, né? Porque o deserto é uma preparação para nos aperfeiçoarmos mais nesta caminhada. E muitas vezes muitas pessoas acabam se prostrando, não se levantando. Mas aqui nós vemos que nós temos que levantar e continuar firme, caminhando, porque o Senhor nos dará a vitória. Esta é a mensagem de hoje. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Ele falava muito também aqui da pregação da palavra de Deus, para que nós pudéssemos continuar levando a mensagem. O versículo 27 diz isso. Diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduz, à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, ele sabia que a pregação do evangelho, ninguém tem que se gloriar, porque é uma obrigação que foi imposta a cada um de nós. Quando Jesus Cristo disse o ide dele lá em Mateus 11, 28, ele realmente colocou um imperativo, uma ordem, né? Ide pregar meu evangelho a toda criatura. Então é uma missão dada a cada um de nós. E ele disse aqui, esse esmurrar o seu corpo é no sentido realmente de se esforçar, de guerrear, porque a nossa luta realmente, na mensagem anterior que eu disse, não é contra carne e sangue, então isso é contra as hostes espirituais. Porque os atletas naquela época, eles, né, tinham os boxeadores, então eles, né, lutavam um contra o outro, se debatendo, mas aqui Paulo realmente esmurrar o seu próprio corpo, no sentido de se esforçar, se dedicar na obra cristã, para que ele mesmo, não pregando aos outros, ele não viria a ser desclassificado. Ele seria um exemplo. Está dizendo o seguinte: eu preciso ser um exemplo na obra de Cristo, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Que nós possamos nos prepararmos a cada dia no Senhor, porque a obra de Deus realmente não pode ser feita relaxadamente, como diz lá em Timóteo, se não me falha a memória. Temos que realmente dedicarmos ao Senhor, porque o Senhor Deus está nos observando todos os dias, para que possamos mais e mais seguir esta carreira que nos está proposta. E a gente é assim. Muitas pessoas às vezes se esforçam para fazer um trabalho bem feito, secular, um trabalho prestado a um patrão. Muitas vezes a gente dedica, se esforça, não perde horário, mas para a causa de Deus, para a obra de Deus, muitas vezes nós nos relaxamos. Não temos que ser assim. Da mesma forma que nós servimos bem aos nossos senhores, e temos que fazer assim, como diz a palavra, temos que servir aos nossos patrões, não por vista, mas temos que fazer como se estivesse servindo a Cristo. Na obra do Senhor, imagine então como deve ser muito mais dedicada ainda, porque é Ele que nos cobre de bênçãos, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá saúde. Essa é a mensagem de hoje. Continue firme no Senhor, porque a vitória é certa em Cristo Jesus. Um grande abraço, amigos.